A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Francisco Araújo. Quero deixar mais uma palavra para você meditar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei qual é a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que essa palavra possa falar com você e o Espírito Santo possa induzir a você, convencer você que você precisa de Deus. Entenda isso. A palavra hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, só o versículo 11, quando está escrito: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso está relatado quando Jesus teve um encontro com Simão, com Pedro. Eles estavam lavando as redes. Pedro havia tido uma pescaria frustrada a noite inteira e nada conseguiu pegar. Agora Pedro, ele vindo da pescaria frustrada, ele encontra com Jesus. E Pedro empresta o seu barco para Jesus pregar de cima do barco. Após Jesus pregar, ministrar a palavra, Pedro, ouvindo a palavra que Jesus estava ministrando, Jesus agora vai em direção a Pedro e diz: volta a pescar no lugar onde o mar é mais alto. Volta em alto mar. Volta a pescar outra vez. Entenda isso. Ora, Pedro poderia dizer: eu não vou, mestre, eu já estou frustrado, estou nervoso, pesquei a noite toda e nada consegui pegar. Mas Pedro diz: segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. E Pedro, fazendo isso, ele pegou uma grande quantidade de peixe que os barcos quase vinham a pique. Mas entenda, o que me chamou a atenção foi esse versículo 11 do capítulo 5 de Lucas. E indo para a terra com os barcos, deixaram tudo e o seguiram. Entenda, Pedro passou a noite atrás de peixe e não pegou peixe. Mas durante o dia, pela palavra que Jesus lançou, Pedro pegou muitos peixes. Os barcos estavam cheios, mas agora Pedro vai até a terra, deixa os barcos cheios de peixe. Os peixes que Pedro tanto queria, ele deixou de lado e foi seguir Jesus. Oh glória! Eu entendo, meu irmão, que Pedro pensava: ora, mais importante do que os peixes que eu peguei, mais importante que os peixes que eu tanto andava atrás, é aquele que me deu os peixes. Pedro entendia que Jesus era mais importante do que os peixes que Jesus havia dado naquele momento. Tem pessoas que quando Deus o abençoa, quando Deus o prospera, quando Deus o enriquece, ele vira as costas para Deus. Ele vira as costas para Deus, ele esquece de ser grato a Deus. Veja que Pedro reconheceu dizendo: os peixes jamais poderão ser mais importantes do que aquele que me deu o peixe. Entenda isso. O dinheiro jamais poderá mais ser mais importante do que aquele que te deu o dinheiro. O emprego que você tem jamais pode ser mais importante do que aquele que te deu o emprego. A saúde que você tem jamais pode ser mais importante do que aquele que te deu a saúde. A família que você tem jamais pode ser mais importante do que aquele que te deu a família. Entenda isso nessa manhã, entenda isso nessa tarde, entenda isso nessa noite. Você lembra quando Ana orava pelo milagre? Ana sempre fazia a mesma oração, a mesmice, mas quando ela orou diferente, dizendo: se tu me der um filho homem, eu darei a ele a ti, para servir no teu templo. Entenda isso. Deus ouviu a oração, Deus concedeu a Ana o filho, e quando Ana teve aquele filho, ela deu a Deus. É Ana reconhecendo:
mais importante do que meus sonhos, oh glória, mais importante do que o Samuel, que eu tenho o prazer de segurar nos meus braços, é aquele que realizou o meu sonho, é aquele que me deu Samuel. Anabassubi calabassubi ande calabas. Deus é mais importante do que todas as coisas. Não importa o que você tem ou o que você está passando, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não foi à toa que Jesus falou: aquele que amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso que ele também fala em Mateus, dizendo: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. O reino dos céus tem que vir em primeiro lugar. Pedro entendeu isso. Pedro entendeu isso. O que frustrava Pedro foi a falta de peixe. Mas agora Pedro tinha muitos peixes, o barco estava cheio. Mas ele entendeu: mais importante do que um barco cheio de peixe, mais importante do que aquilo que eu tanto procurava, eu achei o mais importante. Eu achei Jesus. Eu achei aquele que tem a palavra de vida eterna. É por isso que em outro momento, depois desse momento que aconteceu, Jesus está pregando e as pessoas começam a ir embora. E Pedro diz: o povo está indo embora. Entenda isso. Jesus diz: se vocês quiserem, vocês podem ir também. Pedro responde: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Entenda, eu fico pensando que Pedro neste momento deve ter lembrado: para onde eu vou, mestre, se o Senhor é que tem a palavra do milagre? Para onde eu vou, se o Senhor é que tem o pão? Para onde eu vou, se o Senhor é que tem a água da vida? Para onde eu vou, se o Senhor é que tem o conhecimento, a sabedoria, a força que eu preciso? Para onde eu vou? Não, eu tenho que ficar contigo, Jesus. Eu tenho que ficar com o Senhor, porque no momento que eu mais precisei, no momento que eu mais estava frustrado, o Senhor me mostrou onde estavam os peixes. Anabasebe calabas. O Senhor me mostrou o que eu precisava, o Senhor me deu o que eu precisava. E quando eu consegui o que eu precisava, eu entendi que o que eu precisava não era os peixes e nem realizar a pescaria bem sucedida. O que eu precisava era conhecer o Senhor. E uma vez que eu conheci o Senhor, que eu sei quem é o Senhor, e eu vejo o tamanho do poder que o Senhor tem, eu não vou deixar o Senhor. O Senhor é que tem palavra de vida eterna. Entenda isso nessa manhã, entenda isso nessa tarde, entenda isso nessa noite. Pedro foi para a terra, deixou todos os peixes que pegou, deixou o barco, deixou seu trabalho, deixou seu emprego, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Siga Jesus, siga Jesus. Não deixe nada tirar você dos pés de Jesus. Não deixe nada desse mundo frustrar a tua fé. Tenha Deus, tenha Jesus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus te abençoe no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você gostou da palavra, compartilha, dá seu like, se inscreve no canal. Em nome de Jesus. Amém.